pastori molto più preparati di me. Porque no Brasil tem pastores muito mais preparados do que eu. Molto più benedetti di me. Muito mais abençoados do que eu. Che sono stati alle scuole bibliche, alle scuole di teologia che io non ho fatto. Que fizeram escola bíblica, escola de teologia que eu não fiz. Quindi io non posso venire in Brasile per portare un insegnamento. Então eu não posso vir no Brasil para trazer um ensinamento. O per portare una dottrina. Ou para trazer uma doutrina. La grazia non è un insegnamento. A graça não é um ensinamento. La grazia non è una dottrina. A graça não é uma La doutrina. grazia è una persona. A graça é uma pessoa. Gesù Cristo è il Signore. Jesus Cristo é o Senhor. Se você acredita, dá aplauso. Quando io predico l'Evangelo della grazia, Quando eu prego o Evangelho da Graça, sto dicendo che sto predicando Gesù Cristo. eu estou dizendo que eu estou pregando Jesus Cristo. Perché Gesù Cristo è la grazia. Porque Jesus Cristo é a graça. E quando tu predichi la grazia, Quando você prega a graça, predichi la verità. você prega a verdade. Andiamo a vedere la parola del Signore. Então vamos ver a palavra do Senhor. Giovanni 1,17. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Dice l'Apostolo Giovanni che la grazia è stata data. Diz o apóstolo João que a legge è stata data. Que a lei foi dada. Quindi ti posso dare qualcosa e rimanere lontano. Então eu posso te dar alguma coisa, independente se eu estou longe. Ma dice che la grazia e la verità sono venute. Mas diz que a graça e a verdade vieram. Come io sono venuto questa sera. Como eu vim essa noite. Quindi quando dice la grazia e la verità sono venute. Então quando diz que a graça e a verdade vieram, non sta parlando di una cosa. Não está falando de uma coisa. Sta parlando di una persona. Está falando de uma pessoa. Quindi la grazia Então a graça è una persona. É uma pessoa. E la grazia E a graça è venuta insieme alla verità. Veio junto com a verdade. L'Apostolo Giovanni dice la legge. O apóstolo João diz a lei è stata data. Foi dada. Punto. E ponto. Ma la grazia Mas a graça è venuta veio insieme alla verità. Veio junto com a verdade. Quindi la verità con chi è venuta? Então a verdade com quem veio? Con la legge o con la grazia? Com a lei ou com a graça? È venuta con la grazia. Veio com a graça. Perché la grazia Porque a graça e la verità e a verdade sono venute. vieram. Quindi se la grazia è una persona, Então se a graça é uma pessoa, la verità che cos'è? a verdade o que é? Una persona. É uma pessoa. Quando noi predichiamo la grazia e la verità, Quando nós pregamos a graça e a verdade, stiamo predicando una persona. nós estamos pregando uma pessoa. Molti pensano che i predicatori che predicano la grazia Muitos pensam que os pregadores que pregam a graça non amano la legge. eles não amam a lei. Ma non è così. Mas não é assim. Sapete perché io predico la grazia? Você sabe por que eu prego a graça? Perché io ero il pastore più legalista che c'è nel mondo. Perché io legalisti. Porque eu era um dos pastores mais legalistas que tinha no mundo. E io predicavo tanta legge. Eu pregava tanta lei, Che il Signore mi ha chiamato que o Senhor me chamou e mi ha detto figlio, e me disse: filho, ma tu mas você riesci a rispettare perfettamente la mia legge? Mas você consegue respeitar perfeitamente a minha lei? C'è qualche apostolo, qualche profeta, Existe qualquer apóstolo, algum profeta, qualche pastore, qualquer pastor, qualche evangelista, algum evangelista, qualche dottore algum doutor che rispetta perfettamente la legge di Dio 24 ore su 24? que respeita perfeitamente a lei de Deus 24 sobre 24 horas? Non esiste. Não existe. Nel Vecchio Testamento No Velho Testamento e nel Nuovo Testamento e no Novo Testamento, nessuno ha rispettato perfettamente la legge di Dio. ninguém respeitou perfeitamente a lei de Deus. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ha peccato, ele pecou. non ha rispettato perfettamente la legge di Dio. Ele não respeitou perfeitamente a lei de Deus. L'unico che ha rispettato perfettamente la legge di O Dio único que respeitou perfeitamente a lei de Deus è una persona, é uma pessoa. la grazia, A graça. Gesù Cristo il Signore. Jesus Cristo, Senhor. Amati da Dio, Amados de Deus, la legge
la legge a livello di Dio dice E a lei, ao nível de Deus, diz che se tu guardi una donna que se você olha uma per mulher commettere adulterio que comete è adultério, peccato. é pecado. Non solo se vai a letto, Não somente se você ma anche se vai, la guardi. não somente se você vai para a cama, mas se você somente olha. Quindi la legge di Dio Então a lei de ha un Deus livello così tem um nível tão così alto, così santo, tão alto e tão è santo, 3 volte santa come il Dio santo, é 3 vezes santa, assim como Deus che é nessuno santo, di noi que nenhum de nós può essere reso giusto pode ser considerado justo osservando la legge. observando a lei. Amém? Noi siamo visti giusti da Dio Nós somos vistos justos de Deus, non perché siamo capaci di osservare la legge, não porque somos capazes de observar a lei, ma perché Gesù Cristo sul Calvario l'ha osservata per mas noi. porque Jesus no Calvário observou para nós. Amen. Amém? Quando Dio ti vede giusto, Quando Deus te vê justo, non ti vede giusto per la tua obbedienza não te vê justo pela tua o obediência, per la mia ou obbedienza, pela minha ti obediência, vede giusto Ele te vê per justo l'obbedienza di Gesù Cristo, pela obediência de Jesus per la Cristo, sua opera a perfetta. sua obra Amen. perfeita. Amém, igreja? Amém? Anche perché Também porque molti dicono di predicare in 2 parti, muitos dizem de pregar em 2 partes: il patto della legge o pacto da lei e il patto della e o grazia. pacto da graça. Ma se noi studiamo la parola di Dio, Mas se nós estudamos a palavra do Senhor, il patto della legge non esiste, o pacto da lei não existe. esiste un solo patto, Existe somente um pacto, quello che Dio ha fatto con Abramo. aquele pacto que Deus fez com Abraão. E io vi parlerò di questo patto, Eu vou falar sobre esse pacto nessa un noite, pochettino, só um pouquinho, ma vi parlerò. mas eu vou falar. Poi il prossimo anno, quando vi parlerò, No próximo ano, quando eu vou voltar, io dicendo, Deus querendo, se il pastore mi invita, se o pastor me convida, vi dirò il resto. eu vou falar no resto. Amen. Andiamo a leggere la parola del Signore. Vamos ler a palavra do Senhor. Galati capitolo 3, versetto 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz assim: Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ascolta bene, Chiesa. Escuta bem, igreja. L'Apostolo O Paolo apóstolo Paulo, non dice che la legge è un patto che Dio ha fatto, ele não diz que a lei é um pacto que Deus fez, perché il patto che Dio ha fatto porque o pacto que Deus è fez il patto che Dio ha fatto con é Abramo o pacto que Deus fez com Abraão, e che poi ha completato in Cristo Gesù. e depois foi completado em Cristo Jesus. Ma l'Apostolo Paolo dice, Mas o apóstolo Paulo diz: perché è fondata la legge? Mas por que foi ordenada a lei? La legge fu aggiunta al patto. A lei foi incluída ao pacto. Non è Dio che ha dato la legge, Não foi Deus que deu a lei, è il popolo di Israele che ha chiesto la legge. foi o povo de Israel que pediu a lei. Dio non voleva dare la legge Deus não queria dar a lei, perché Dio amava porque Deus amava che il popolo di o Israele povo de Israel dipendesse dalla sua fedeltà, fosse dependente da fidelidade de Deus, dalla sua grazia da sua e graça, non dall'osservanza della e legge. não da observação da lei. Ma siccome il popolo di Israele era duro, Mas como o povo de Israel era duro, ha chiesto a Dio una legge. eles pediram para Deus uma lei. E quindi Dio cosa ha fatto? Então Deus o que fez? Ha preso la Ele legge pegou a lei e l'ha aggiunta al patto, e incluiu no ma pacto, non ha creato un altro mas patto. não criou um outro pacto. Quindi in realtà non esistono 2 patti, Então não existe 2 ma pactos, esiste un solo patto. existe somente um E la pacto. legge E a lei è stata aggiunta al patto foi incluída ao pacto. fino a quando? Até quando? Andiamo a leggere ancora cosa dice il versetto 19. Vamos ver o que diz o versículo 19. Leggi una tua volta. Logo, para que a lei? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem promessa tinha sido feita. La legge A lei fu aggiunta al patto foi incluída ao pacto finché fosse venuta até que viesse la discendenza. a descendência, a posteridade. Chi è la posterità? Quem é a posteridade? Quem é a descendência? Quem é a descendência? Gesù. Jesus. Gesù è venuto, Jesus veio, quindi então la legge a lei acabò. acabou. Finita. Acabou. È finita. Acabou. La legge è stata data A lei foi dada fino a quando non vi era la discendenza. até quando não viesse a descendência. Ma la discendenza è venuta. Mas a descendência E veio. l'Apostolo Paolo dice O apóstolo Paulo che diz: quando è venuta la discendenza, quando veio a la posteridade, legge è finita. a lei terminou. Questo che cosa vuol dire? Isso o que quer Che dizer? la legge è
Assolutamente no. Absolutamente não. Andiamo a leggere cosa dice la parola del Signore al versetto 21. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no versículo 21. E diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se nada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. La legge è contraria alle promesse di Dio? A lei é contrária Alle promesse di Dio? às promessas de Deus? Assolutamente no. Absolutamente não. L'Apostolo Paolo O dice apóstolo Paulo diz che la legge di Dio que a lei de Deus è 3 volte santa, é 3 vezes santa, è 3 volte buona, é 3 vezes boa, è 3 volte giusta, é 3 vezes justa, ma non rende la Chiesa, mas non rende la Chiesa não faz a igreja né buona, nem boa, né santa, nem santa, né giusta. nem justa. Chi rende la Chiesa Aquilo que faz a igreja buona, boa, santa, santa, giusta, non è la legge, não é a lei, è una persona, mas é uma è pessoa, la grazia, é a graça, Gesù Cristo, é Jesus il Cristo, Signore. o nosso Senhor, é a igreja. Ebrei capitolo 13, versetto 20 e 21. Hebreus capítulo 13. Versículos 20 e 21. E diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Amen. Dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei Diz o autor da Epístola aos Hebreus, che il patto del sangue, fatto da Dio, o pacto de sangue feito por Deus è eterno. é eterno. Dice a me, è eterno. Repita junto comigo, é eterno. Dico questa parola 3 volte perché poi ti dirò perché dopo. Diz essa palavra 3 vezes, depois eu vou perguntar para você. Eterno. 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 Di una persona che dice a te, non te lo dimenticare, è importante. Fala para a pessoa do seu lado, não se esqueça porque é importante. Non scherzi, è importante. Andiamo a vedere adesso il patto che Dio ha fatto con Abramo. Vamos ver agora o pacto que Deus fez com Abraão. E preparati a ricevere una bellissima rivelazione da parte del Signore. Se prepara para receber uma grande revelação da parte do Perché Senhor. io ho detto al Signore, Signore, io vado in Brasile. Porque eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou para o Brasil. Io ho una chiesa piccolina in Italia. Eu tenho na Itália uma igreja muito pequena. Arriviamo al massimo a 100 persone. Nós chegamos mais ou menos a 100 pessoas. Cosa vado a predicare io in Brasile? O que eu vou pregar no Brasil? Loro hanno un risveglio da tanti anni. Eles têm um espelho de muitos anos. Cosa vado a predicare io in Brasile? O que eu vou pregar no Brasil? Loro hanno già sentito tutto. Eles já ouviram tudo. E il Signore mi disse, E o Senhor me disse, figlio, filho, io cancellerò quello che hai nella tua mente eu vou cancelar aquilo que tem na tua mente e scriverò nella tua mente la mia e grazia. vou escrever na tua mente a minha graça. E tu porterai in Brasile E você vai levar para o Brasil dei messaggi di grazia mensagens da graça che nessuna chiesa, que nenhuma igreja ha mai sentito. nunca escutou. Io non sono venuto per portare quello che voi già sapete, Eu não vim aqui para trazer aquilo que vocês já sabem, ma sono venuto a portarvi qualcosa di nuovo. mas eu vim trazer alguma coisa de novo. E per portarvi questo, Para trazer isso, io ho dovuto lavorare con me 4 anni. eu sempre fui trabalhar na minha vida por 4 anos. Io sono stato il pastore di una chiesa per 10 anni. Eu fui pastor de uma igreja por 10 anos. E il Signore a un certo punto mi ha detto, figlio, stai sbagliando tutto. E o Senhor, a certo ponto, ele me disse, filho, você está errando tudo. Stai predicando in modo sbagliato. Você está pregando de uma maneira errada. Stai portando la mia chiesa sotto maledizione. Você está levando a minha igreja debaixo de maldição. Io ho detto, Signore, ma io sono 10 anni che sono pastore. Eu disse, Senhor, mas são 10 anos que eu sou pastor. E tu sono 10 anni che stai benedicendo la mia E o chiesa. Senhor, é 10 anos que está abençoando a minha igreja. E il Signore mi rispose, E o Senhor me respondeu, sorridendo, sorrindo, figlio, disse, filho, tu pensi che la tua chiesa você pensa que a tua igreja, io la benedico eu abençoo perché tu predichi bene, porque você prega o bem, perché tu predichi male, ou porque você prega o mal, per la mia grazia? ou é pela minha graça? Io non sono molto amato nelle chiese, Eu não sou um pastor muito amado nas igrejas, perché dove io arrivo con il mio messaggio,
messaggio, Porque onde eu chego com a minha mensagem, abbasso l'uomo eu abaixo o homem e innalzo Gesù e Cristo eu ergo Jesus Cristo. e faccio una cosa ancora più importante. E faço uma coisa ainda mais importante. Perciò mi chiamano in pochi. Perciò mi chiamano in pochi. É por isso que poucos me chamam. Io prendo gli apostoli, Eu pego os i apóstolos, profeti, os profetas, i pastori, os pastores, gli evangelisti, os evangelistas, i pastori os pastores, e li metto da parte e eu coloco do lado. e metto Gesù Cristo al centro della E Chiesa. coloco Jesus Cristo no centro da igreja. Perché un giorno parlò nel cuore, Signore, Porque um dia o Senhor falou no meu coração. e mi disse, figlio, Ele me disse, filho, nella mia parola c'è scritto na minha palavra está escrito che io ho dato pastori alla Chiesa, que eu dei pastores para a igreja, apostoli alla Chiesa, apóstolos para a igreja, profeti alla Chiesa, profetas para a igreja, evangelisti alla Chiesa, evangelistas para a igreja, dottori alla Chiesa. doutores para a igreja. Ho dato loro alla Chiesa Eu dei eles para a e igreja non la Chiesa a e loro. não a igreja para eles. Non è la Chiesa che è di proprietà del pastore, Não é a igreja que é de propriedade do pastor, ma è il pastore che è di proprietà della mas Chiesa. é o pastor que é propriedade da igreja. Amém? Amém? Wow. Forte essa mensagem. Andiamo a vedere il patto che Dio ha fatto con Abramo. Vamos ver o pacto que Deus fez com Abraão. Genesi 15, versetti al 21. Gênesis capítulo 15, versículo 21. Versetti al 21. Gênesis capítulo 15, do versículo 7 a 21. Segui perché riceverai una rivelazione che non hai mai avuto nella tua vita. Se prepare porque você vai receber uma revelação que você nunca recebeu na sua vida. Perché Dio questa sera Porque Deus essa noite farà come ha fatto con me, vai fazer na tua vida como fez na minha. ti smonterà pezzo per pezzo Ele vai te desmontar pedaço por pedaço e poi ti monta un'altra volta pezzo per e pezzo. depois ele vai te montar de novo pedaço por Ma in pedaço. modo diverso. Mas de uma maneira diferente. Che è una persona che è vicino a te. Fala para a pessoa do teu lado. Prepara per essere smontato dalla grazia di Dio. Prepara-se para ser desmontado pela graça de Deus. Gênesis capítulo 15, do versículo 7, diz assim: Disse-me mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. E pondo seu sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligir-lhe-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Dice la Bibbia che Dio ha fatto con Abramo un patto di sangue. Diz a Bíblia que Deus fez com Abraão um pacto de sangue. Sapete cosa vuol dire ai tempi di Abramo fare un patto di sangue? Você sabe o que quer dizer nos tempos de Abraão fazer um pacto de sangue? Che quando due facevano questo E patto quando duas pessoas faziam esse pacto e completavano, firmavano questo patto, e assinavam, eram de acordo com esse pacto. nessuno poteva distruggere questo patto, Ninguém podia desfazer esse pacto, né tra di loro nem entre eles e né nelle prossime generazioni. e nem nas próximas gerações. Se qualcuno dei due
faceva il patto, se algum dos dois desfizesse o pacto, siccome il patto era un patto perfetto, como o pacto era um pacto perfeito, se dimostrava una imperfezione del patto, se vinha uma imperfeição no pacto, la persona che dimostrava a l'imperfezione pessoa que demonstrava imperfeição, doveva essere presa ela teria que ser pega e aperta e aperta, come gli animali che hanno aperto quando hanno fatto il patto. como eles fizeram com os animais que eles abriram no pacto. Quindi se qualcuno non manteneva il Então, patto, se alguma dessas pessoas não mantinha o il pacto patto di sangue, de sangue, doveva fare la stessa fine, teria que terminar do degli mesmo animali, jeito dos animais. doveva essere aperto in due. Teria que ser aberto ao meio. Quindi dovevi essere perfetto Então ele teria que ser perfeito per mantenere questo patto. para manter esse pacto. Ma la domanda mia è: Mas a minha pergunta é: Abramo è stato perfetto? Abraão era perfeito? Ha mentito qualche volta? Ele mentiu alguma vez? Ha mentito 2 volte? Ele mentiu 2 vezes? Sì? Sim. Non è stato sempre perfetto. Ele não foi sempre perfeito. Ma lui ha fatto un patto con Dio. Mas ele fez um pacto com Deus. Ma quando lui non è stato perfetto, Mas quando ele não esteve perfeito, perché Dio non l'ha aperto in due? por que Deus não abriu ele a metade? Em 2? Qual è la risposta? Qual é a resposta? In verità, Na verdade, questo patto este pacto, Dio Deus, non l'ha fatto con Abramo. na verdade, esse pacto Deus não fez com Abraão. Perché dice la parola del Signore, Porque diz a palavra do Senhor, al versetto 12, no versículo che a 12, un certo punto que a certo ponto, Abramo dormiva. ele dorme, ele cai num profundo sono. Dice così la vostra Bibbia? Diz assim a tua Bíblia? Quindi se Abramo dormiva, Então, se Abraão estava dormindo, chi è passato in mezzo al sacrificio quem que passou no meio do sacrifício per rendere valido il patto? para validar o pacto? Perché le 2 persone che hanno fatto il Porque patto as 2 pessoas que fizeram o pacto dovevano passare in mezzo al sacrificio teriam que passar no meio do sacrifício per rendere valido il patto. para validar o pacto. Ma se Abramo dormiva, Mas se Abraão dormia, chi passò? quem passou? Forte. Leggiamo la parola del Signore, versetto 17. No versículo 17, C'è la risposta. tem a resposta. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou aquelas metades. Mentre Abramo dormiva, Enquanto Abraão dormia, una fornace fumante, forno de fumaça, che è figura di Dio, que é a representação de Deus, è una torcia di fuoco. e uma tocha de fogo. Chi è l'uomo con gli occhi di fuoco? Quem é o homem que tem os 2 olhos de fogo? Gesù Cristo è il Signore. Jesus Cristo, Senhor. Amen. Amém? Wow! Chi passò in mezzo al sacrificio? Quem passou no meio do sacrifício? Chi ha reso valido il patto? Quem que fez um pacto ser válido? Abraão? Abraão? Não. Dormiva. Ele dormia. Dice la parola del Signore Diz a palavra do Senhor che Dio Onnipotente que Deus onipotente e Gesù Cristo il e Signore Jesus Cristo, Senhor, sono passati in mezzo al patto eles passaram no meio do per pacto renderlo valido. para fazer ele válido. Le uniche 2 persone As únicas 2 pessoas che potevano avere que podiam ter una vita uma vida perfetta. perfeita. Ecco perché il patto è valido. É por isso que o pacto foi válido. Perché 2 persone perfette Porque 2 pessoas perfeitas lo hanno validato. Lo hanno reso valido. fizeram o pacto válido. Abramo dormiva. Abraão dormia. Perché il tuo patto con Dio è valido? Por que o teu pacto com Deus é válido? Perché Dio ti vede sempre giusto? Por que Deus te vê sempre justo? Perché 2000 anni fa, Porque 2000 anos atrás, sul Calvario, no Calvário, quando è stato fatto il sacrificio di Gesù Cristo, quando foi feito o sacrifício de Jesus Cristo, 2 persone 2 pessoas, hanno reso valido quel sacrificio. eles fizeram o pacto, o sacrifício válido. Deus E Gesù Cristo. e Jesus Cristo. Io e te Eu e você, neanche c'eravamo. nós nem existíamos. Di una persona che vicino a te, Fala para a pessoa do teu lado. io e te siamo giusti, Eu e você somos justos, non per la nostra fedeltà não pela nossa fidelidade al patto, ao pacto, ma per la fedeltà di mas Dio. pela fidelidade de Deus ao pacto. Voglio portarvi a vedere un esempio, Eu quero te mostrar um exemplo. come Dio agiva con Abramo, Como que Deus agia com Abraão? perché tante volte abbiamo letto questi passi Porque muitas vezes já lemos esse passo e ci siamo fatti la domanda, e nós nos fizemos a pergunta: ma
perché Dio non ha punito Abramo? Mas por que Deus não puniu Abraão? Perché tutto dipendeva Porque tudo dependia dalla fedeltà di Dio, da fidelidade de Deus, non dalla fedeltà di Abramo. não da fidelidade de Abraão. E tante volte anche noi quando falliamo, Muitas vezes nós, quando erramos, perché Dio non ci punisce? por que Deus não nos pune? Perché non dipende dalla nostra fedeltà, Porque não depende da nossa fidelidade, ma dipende dalla sua fedeltà. mas depende da sua fidelidade. Amém? Andiamo a leggere Genesi capitolo 20, Vamos ler Gênesis capítulo 20. dal versetto 1 al versetto 7. Gênesis, do versículo 1, capítulo 20, do versículo 1 ao 7. E diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão de passar a sua terra em Guinervã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza